No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que é especializada em automatização residencial e comercial. Desde o dia 18 de setembro, está acontecendo a 30ª edição da Expo Music, Feira Internacional da Música, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nossa equipe marcou presença no evento e trouxe novidades a você. Fique atento ao Dr. Piraci de Oliveira, falando sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, mais conhecido como SPED. E ainda, confira a entrevista exclusiva com o assessor especial de assuntos estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles. Desde o dia 18 de setembro está acontecendo a 30ª edição da Expo Music, Feira Internacional da Música, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com cerca de 200 expositores nacionais e internacionais, a feira é a mais aguardada do setor e apresentou todas as novidades do mercado mundial. Existem feiras que são específicas de negócio, mas essa feira serve para efetivamente você vender, fazer grandes negócios, né? E também para fazer os lançamentos para o próximo ano, né? Uma das nossas linhas principais é a linha licenciada oficial dos 12 maiores times do Brasil, que a gente tem, junto com o CBF, que a gente é exclusivo nas linhas de fone e instrumentos musicais até o final de 2015. Então a ideia é dar um pouco de cor para esse mercado, onde existem coisas muito clássicas, né? E levar o apelo principalmente das torcidas para o consumidor, que a gente está falando com um número razoável de pessoas que sempre tem um time, né? Não importa a religião, o gosto musical, mas sempre tem um time de futebol que é uma paixão, a principal paixão do Brasil. Gostou? Corra que ainda dá tempo de participar da feira no Expo Center Norte. Hoje a feira funciona das 11 às 21 horas e amanhã, domingo, a feira poderá ser visitada das 11 às 19 horas. O valor do ingresso é de R$20. Olá! Nos próximos programas, iniciando-se hoje, falaremos sobre o e-social, que é o Sistema de Escrituração Digital e Fiscal das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, recentemente criado. Basicamente, esse novo sistema de controle e emissão de informações é baseado no Ato Declaratório Executivo RFB número 5, de 17 de julho de 2013, e é mais uma das ferramentas abrangidas pelo SPED, essa grande revolução de procedimentos burocráticos e digitais que iniciou-se com a emissão das notas fiscais. Por ora, não há disciplina quanto a prazos, quanto à forma de envio das informações. Trabalha-se com a data de 31 de dezembro de 2013 como o marco zero para que tudo esteja pronto e possa ser enviado ao SPED. Não há ainda uma regulamentação específica com relação à alimentação desses dados. Tudo bem, na prática, o e-social é mais um projeto do Executivo Federal que visa concentrar informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias relativos à mão de obra contratada, onerosa, com ou sem vínculo de emprego. Daqui para frente, toda a relação contratual de mão de obra será reconhecida e armazenada no sistema SPED, no subgrupo e-social. É chamado de ato interministerial porque envolve o Ministério da Fazenda, a Previdência e o Fundo de Garantia, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. A partir de 2014, na prática, todo o arcabouço de informações trabalhistas, tributárias e previdenciárias estará à disposição das autoridades e de todos aqueles que tiverem interesse, claro, nessa relação formal de emprego. Não só autoridades, mas mesmo o próprio empregado, por intermédio do seu e-CPF, poderá acessar informações.
A partir de 2014, um empregado poderá ter acesso à sua folha de pagamento e aos seus eventos trabalhistas. Como exemplo, já havia dito, se ele teve uma evolução salarial corretamente registrada, se houve o aviso de férias, se houve o registro do recebimento de 13º. Tudo passa a estar reconhecido num programa digital à disposição também do próprio usuário. Com esse novo programa, o governo tem alguns objetivos. O primeiro deles é de ordem burocrática. Deixará de existir a carteira profissional de trabalho. Aquela conhecida carteira azul não terá mais sentido, uma vez que todas as informações concernentes à relação de emprego, à vida do empregado, estarão à disposição por meio digital. Da mesma forma, haverá uma efetiva fiscalização das relações de emprego por aquele que tem mais interesse na própria contratação, o empregado. Como eu já havia dito, ele mesmo poderá fiscalizar os atos relativos à sua vida trabalhista. A simplificação do Custo Brasil também é muito importante. Acredita o mercado que a partir de 2015, com a consolidação do sistema, informes que hoje são onerosos e burocráticos, como por exemplo DIRF, RAIS, CAGED, deixarão de existir e passarão a haver apenas no mundo digital, apenas no SPED. Por fim, obviamente, é mais um programa que tem o nítido objetivo de combater a sonegação por intermédio de uma digitalização e disponibilização de informações trabalhistas e previdenciárias. Essa é a primeira exposição do tema, que, como nós vimos, é bastante extenso e longo. Até o próximo programa. Com o advento da tecnologia, as pessoas estão procurando se destacar no mercado com a automação dos ambientes, tanto residenciais quanto comerciais. Pensando nisso, este empresário desenvolveu softwares e projetos para este público. O foco da empresa são soluções voltadas para áudio, vídeo e automação, tá? E a integração desses três sistemas, né? Então a gente trabalha tanto no mercado corporativo, fornecendo esses tipos de soluções, como também no residencial. Os clientes recebem uma atenção especial do começo ao fim do projeto, atendendo às necessidades específicas de cada um deles. É mais fácil a gente falar aí do cliente residencial, né? Então ele busca para a gente, por exemplo, soluções de home theater, soluções de projeção, né? Sonorização, distribuição de áudio. O cliente, eu quero colocar um áudio na minha varanda, independente do que eu tenho na sala, né? Um controle de iluminação, um ar-condicionado. Então a gente consegue fornecer esses tipos de soluções e permitir o controle integrado, seja, por exemplo, numa interface de tablet ou um smartphone. Então, a ideia do nosso sistema é que o cliente possa ter de forma fácil e ágil o controle de todos os recursos do seu imóvel. A gente pode exemplificar aqui, em nossa interface, um controle de iluminação, onde no simples toque ele reduz toda a iluminação da sua residência. Ou através de criação de cenas, por exemplo, o cliente quer assistir um filme, ele simplesmente clica na tecla assistir filme e o sistema todo já se prepara para o que ele quer fazer. Esta é uma empresa 100% nacional, que visa trazer praticidade e tecnologia para muitos negócios e residências, com qualidade e eficiência. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje teve como formação a Escola Politécnica de São Paulo. Isso foi início. Depois ele ocupou vários cargos, que começou como vereador, ocupou várias secretarias, foi vice-presidente secretário mundial de carnes, o IMS, e hoje é o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Meireles. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Uma grande alegria. Muito obrigado. Secretário,
Assuntos estratégicos, necessariamente, a questão da micro e pequena empresa passa pela sua gestão, pela sua pasta. Qual a importância, na sua visão, da micro e pequena empresa? E qual o grande desafio do governo em relação à micro e pequena? A micro e pequena empresa é aquela que percola por toda a sociedade, que está em toda a sociedade. E, portanto, ela é altamente prioritária para o governo de São Paulo. Não adiantaria um Estado que se pretendesse rico ou próspero ter apenas mega empresas, porque você não teria todo um processo de cadeia produtiva que começa só na micro e na pequena empresa. É assim que se constrói. Portanto, para o governo de São Paulo, para o governador Geraldo Alckmin, esta é a prioridade número 1. Agora, concretamente falando, trazendo essa noção macro para o dia a dia das empresas, com a visão do governo. A visão é a seguinte: o Estado de São Paulo já tem hoje um nível absolutamente diferenciado. Basta lembrar o seguinte: o Estado de São Paulo hoje tem 42,5 milhões de habitantes. A Argentina tem 38 milhões. O produto interno de São Paulo é 1,5 vezes o produto interno da Argentina. Portanto, esse Estado é o que é, não é porque tenha apenas condições climáticas muito boas, é porque tem um povo absolutamente extraordinário capaz de construir esta base da economia que é a micro e pequena empresa. E, portanto, é nesta circunstância que nós temos que discutir o tema da micro e pequena empresa. Não é mais criá-la, isso é coisa de 50, 80 anos atrás, não é mais organizá-la nem estruturá-la, é criar as condições para que uma micro e pequena empresa sejam a base, a alavanca de um novo ciclo de prosperidade. Quando se fala em prosperidade, como é que se enfoca a micro e pequena empresa? Como exatamente aquela que é capaz de ser a âncora desse processo. Você não faz apenas uma mega fábrica de caminhões ou de aviões se você não tiver uma cadeia produtiva que faça o suprimento disso. E a cadeia produtiva não é a cadeia do parafuso, da porca, é do serviço, é da alimentação, é do pequeno transporte, aquilo que é peculiar à micro e pequena empresa, que às vezes as pessoas não enxergam. No mundo moderno é difícil enxergar, embora você conviva o dia inteiro com a micro e pequena empresa, do ponto de vista estrutural é difícil enxergar. O governo de São Paulo enxerga e entende que a micro e pequena empresa é a base desse programa de prosperidade, porque ela cria oportunidades. E para criar oportunidades, o governo do Estado tem que suprir as necessidades básicas desse sistema que percola sobre todo o Estado de São Paulo, que é o quê? Educação, saúde, comunicação, energia, transporte, mobilidade, para que o pequeno produtor, que não pode estar produzindo na China, mandando de avião para a Europa para chegar aqui, não. Ele tem que mandar para o seu consumidor. Ou seja, como é que nós respondemos a esta demanda concreta do micro e pequeno empresário? Vamos tentar fatiar um pouquinho essa colocação, secretário. Escolas, especificamente, que o governo de São Paulo tem feito? Bom, veja bem, o governo de São Paulo está hoje, em primeiro lugar, tem escolas em todos os municípios, em todos os bairros dos grandes municípios do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, só para o ciclo que é da sua competência, tem hoje 4 milhões e meio de alunos nas nossas escolas. Mas isso é o ensino convencional que estamos tendo, estamos melhorando, porque inclusive o governo está passando agora a escolas de período integral, em que o menino entra e a menina entram às 7 horas da manhã e saem às 4 ou 5 horas da tarde. Ou seja, onde ele tem todo um aparato de ensino, mas não é só isso, também via internet, também inseridos na cultura moderna. Mas isso também não é suficiente. É preciso, para a micro e pequena empresa, não apenas que o indivíduo tenha um curso de segundo grau. É verdade. Ele precisa ter curso técnico. Então, hoje, nós temos, através da Paula Souza, escolas técnicas e faculdades de tecnologia esparramadas em todo o Estado de São Paulo, não com currículo igual em qualquer lugar, mas com currículos específicos para responder a demandas concretas. Por exemplo, em Birigui, as nossas escolas são voltadas ao setor calçadista, calçado infantil, e assim por diante, ou seja, resposta objetiva às demandas reais da micro e pequena empresa.
Transportes. Isto é fundamental. Quer dizer, no mundo moderno, a mobilidade, as pessoas às vezes não entendem bem o que isso significa. Mobilidade é decorrência do nosso valor fundamental, que é a liberdade. Para que você tenha liberdade, eu tenho que poder me mover para onde eu quero, como eu quero. Este é o conceito. E é por isso que o Estado de São Paulo hoje não tem nenhum município dos 645 que não tenha, no mínimo, uma rodovia pavimentada chegando a ele. Ou seja, uma mega rede de grandes rodovias tronco, que são as melhores do país, todo mundo conhece muito bem, mas também aquela estrada vicinal que às vezes chega ao município. Este é um fato fundamental. Nós recuperamos a navegação do Tietê, que desde os bandeirantes que havia sido utilizado estava esquecida. Hoje o Tietê passa a ser um importante fluxo de transporte de cargas a preços muito baixos e convenientes. Mas mais do que isso, a grande concentração da população nas regiões metropolitanas, hoje São Paulo tem Metropolitana de São Paulo, Metropolitana de Campinas, Metropolitana de Santos, Metropolitana do Vale do Paraíba e a Metropolitana de Sorocaba. São 5 mega-regiões metropolitanas, onde hoje, só na de São Paulo, vivem 22 milhões de habitantes dos 42 milhões do estado. Então, a mobilidade, que lá no extremo oeste de São Paulo, nas barrancas do Rio Paraná, é diferente daquela que acontece nas regiões metropolitanas. E nós estamos agindo com um vigor nunca visto. Só em termos de transporte sobre trilhos, por exemplo, hoje o metrô de São Paulo está construindo 4 linhas novas. E por grande sorte desse nosso programa, Joseph Cury, e por muita honra de estarmos falando isso ao SINP, nós lançamos, há 2 dias atrás, o edital para a construção da maior linha de metrô, mais cara linha de metrô de São Paulo, que vem da zona noroeste de São Paulo, de Brasilândia, cruza o Rio Tietê, passa pelo que nós chamamos de zona de universidades e vai até a estação São Joaquim da linha 1 do metrô. Esta linha é um investimento de 9,7 bilhões de reais. E, portanto, esse conjunto de obras, que não é para resolver o problema só do paulistano, isto resolve o problema de todos que circulam por São Paulo, mais os trens da CPTM, que agora estão chegando ao extremo sul da cidade até Varginha, na linha Grajaú-Varginha. Ou seja, um conjunto, nova linha de acesso por trilhos ao aeroporto de Cumbica, aeroporto André Franco Montoro. Ou seja, um conjunto de ações e que extrapolam para outras regiões. Nós estamos analisando agora a proposta de um trem rápido ligando Sorocaba a São Paulo, a São José dos Campos, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Santos. Ou seja, um cruzamento para quem puder morar nestas cidades, para o nosso micro e pequeno empresário que morar aí e que precisar vir para trazer um produto ou comprar um insumo, fará nas melhores condições possíveis. Bom, aí nós falamos já de infraestrutura. Capital e interior. Existe um diferencial extremamente forte de necessidades, anseios, etc. Como o governo está lidando com esse grande desafio? Considerar que você tem, naturalmente, essa é da história da humanidade, você tem polarizações, tem polos. Evidentemente que as pequenas cidades no entorno de Presidente Prudente se reúnem em Presidente Prudente, aquelas que estão no entorno de São José do Rio Preto, idem. Ou seja, é consolidar este conceito de polos regionais de desenvolvimento, onde a infraestrutura que seja identificada naquele pequeno município de 3 mil habitantes, de 8 mil habitantes, seja atendida no nível do município ali e no que precisa da região, na região. E é isto que nós estamos fazendo, elevando para as regiões a infraestrutura de desenvolvimento, que envolve não só recursos técnicos, mas também orientação, apoio e dinheiro, financiamento. Bom, o senhor falou em dinheiro, vem a próxima pergunta, que necessariamente passa por crédito. Como é que o governo está encarando a questão de crédito para micro e pequeno? Porque os órgãos federais, de 1 mês e meio para cá, têm tido uma restrição muito forte de crédito, especialmente focado na micro e pequeno. E o governo de São Paulo, como é que ele está encarando essa questão? O governo de São Paulo, no passado, graças a uma crise que antecedeu a ida do Mário Covas para o governo, em 1995,
ele deixou de ter um banco que os antecessores haviam quebrado. E, portanto, ele deixou de ter uma agenda positiva para isso. Passou a ter a Caixa Econômica, que nós entendemos que era conveniente que ela deixasse de ser um instrumento que havia, porque era limitado. No entretanto, preservamos um instrumento fundamental que apoia a micro e pequena empresa, que se chama Desenvolve São Paulo, que exatamente é um fundo de financiamento para as empresas de São Paulo, especialmente a micro, a pequena e a média empresa, para que elas tenham crédito a custo muito mais baixo, a prazos adequados e em condições compatíveis com a realidade de cada empresa. É o que o Estado de São Paulo pode fazer. É preciso lembrar que o sistema financeiro é nacional, não é do Estado. Os grandes bancos não são do Estado de São Paulo. No entretanto, aquilo que São Paulo pode fazer, faz através da Desenvolve São Paulo, que é exatamente uma agência que nós temos para financiar o micro, pequeno e médio empresário. Secretário, mercado interno e externo, porque nós chegamos ao final do nosso tempo. Veja bem, evidentemente, muita gente raciocina que a micro e pequena empresa só pode pensar em mercado interno. Não é verdade. Elas têm fundamentalmente que pensar em mercado interno, porque elas são parte, geralmente, de cadeias produtivas nas quais elas estão inseridas e, portanto, elas têm que ter uma vocação de mercado interno. Isso é absolutamente verdade. Então, o que é que nós estamos cada vez mais focados? São Paulo passou a ser uma plataforma global de exportações. E, para isto, eu acho que a micro e pequena empresa precisam estar pensando na sua cadeia produtiva, onde ele é parte de um processo produtivo. Ela tem que estar pensando também em se esta cadeia produtiva está inserida no mundo. Não há mais como nós vivermos apenas fechados nos limites e fronteiras do Estado de São Paulo ou do Brasil. A mundialização de tudo, a importação de componentes, a exportação de componentes, o uso da inteligência em centros de divulgação, de pesquisa, são parte essencial dessa nova visão. São Paulo está absolutamente ciente disso e muito preocupado em oferecer à micro e pequena empresa de São Paulo todo o suporte para que ela seja uma parte integrada desse sistema global de comercialização. Chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Uma alegria enorme poder estar falando através desse canal mágico da televisão, do SIMP, cumprimentar o presidente Joseph Cury, que é um grande divulgador desse valor da micro e pequena empresa, e convocar o micro e pequeno empresário de São Paulo para que seja parceiro desta nova oportunidade de criação de renda, de oportunidades de trabalho, fazendo parte desta nova plataforma de prosperidade, que é o que São Paulo almeja. Secretário João Carlos Meireles, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, porque o seu sucesso é o sucesso de todos nós. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!